Vou falar sobre pH e pOH. Bem? O que é um pH? Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o Leandro, professor de Química, ok? Hoje a nossa aula vai se tratar de pH e pOH. O que acontece? Essa aula, pessoal, vai estar disponível lá no Google Classroom de vocês, tá? No qual vou deixar essa aula gravada junto com material de apoio. Vou deixar apenas um exercício simples para vocês treinarem os cálculos de pH que eu vou ensinar para vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse conteúdo, aos demais conteúdos já apresentados na disciplina de Química, vocês podem entrar em contato comigo tanto por WhatsApp, lá no CMSP, e também no próprio Google Classroom. Tudo bem, pessoal? Pessoal, vou só compartilhar minha tela com vocês, tá? No qual você já sabe como funciona, que o compartilhamento da minha tela, ela funciona como uma lousa, igual essa que está aqui atrás, porém, ela é trabalhada em cima do PowerPoint, tudo bem, pessoal? No qual eu preparo os slides, tal, entre outras coisas. Pessoal, hoje essa aula está sendo gravada aqui no colégio de vocês, no Colégio AID. Provavelmente vou usar essa lousa para poder auxiliar vocês no cálculo, entre outras coisas, pessoal. Vamos lá, pessoal. Apresentando minha tela com vocês. Vamos lá. Aí, pessoal, deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui, pessoal, parece que está um pouco ruim aqui essa gravação. Pera aí. Na tela está indo várias vezes, vai ter vocês. Deve ser por causa da internet. Vamos lá, pessoal. Vou jogar aqui meu rosto no canto. Não atrapalhar vocês. Tá horrível isso daqui. Ok, pessoal. Como havia informado, essa aula de hoje falar sobre pH e pOH, tudo bem? Vocês já sabem como funciona. Qualquer dúvida, vocês sinalizam lá no centro de mídias, ou manda mensagem lá no meu WhatsApp, ou pode até mesmo deixar mensagem, pessoal, no próprio Google Classroom lá na sala de vocês. Ao término dessa aula, eu vou disponibilizar um exercício. Esse exercício vai envolver conceitos de pH, tanto a parte teórica quanto a parte de cálculos. Pessoal, o que acontece? pH. pH, pessoal, ele surgiu há muito tempo atrás, lá com a teoria de Arrhenius. O que definia o Arrhenius, pessoal? Que ácidos são compostos que reagem com água, ok? E quando esses compostos reagem com água, esses compostos sofrem uma ionização. No qual dessa ionização, pessoal, fornece o quê? Um cátion, que é chamado H3+, também conhecido como hidrônio. E já as bases, quando ela entra em contato com água, ela fornece uma dissociação, liberando uma hidroxila. Vocês devem estar perguntando, como assim, professor? Hidroxila, como assim hidrônio? Pessoal, o que acontece? Eu vou aproximar o computador aqui, ok? Próximo da lousa, só para vocês entenderem como funciona. Eu tenho um composto, que eu vou colocar aqui na lousa, pessoal. Esse composto, ele é um ácido, tá? Ele é esse daqui, ó. HCl, ok? Como você já conhece, a evidência de uma reação é um sinalzinho de mais. E ele está reagindo com quem? Com HO2, que é água. Formando quem, pessoal? Vou colocar aqui embaixo, tá? Formando Cl mais esse H3O. Tudo bem, pessoal? O que acontece? Esse H do HCl, ele foi deslocado através de um rearranjo para o H2O da água aqui, ok? Quando isso ocorre,
quando o H2O da água vira H3O, está indicando o quê? Que essa minha água, ela virou ácida, pessoal. E nessa água que virou ácida, ela está liberando o Cl+. Esse Cl+ aqui, pessoal, é o meu cloro, ok? Então, uma água ácida. Isso quer dizer uma ionização. Já no caso da dissociação, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho essa substância, o NaOH, ok? Que também foi adicionado em água. O que aconteceu aqui nesse caso, pessoal? O NaOH, ele foi dissociado em água, ocorrendo o quê? A separação do Na separando do H, ok? Quando isso ocorre, quando eu tenho a presença de OH, eu tenho uma água no estado base, ok, pessoal? Então, só para adicionar conceitos para vocês. Substâncias com início H, ok? Ácido. Substâncias com final OH é base, tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aula, aqui para o foco da aula. Tudo bem? Pessoal, quando se fala de pH, também é importante falar que existe uma escala de pH. Essa escala de pH, ela varia de quê? De 0 a 14. Sendo que de 0 a 6,99, todas as substâncias que se encaixarem nesse pH de 0 a 6,99, elas são substâncias consideradas ácidas. Substâncias que estão com pH 7, substâncias neutras, ou seja, ela não é nem ácida e nem base. E substâncias que se encaixam no pH de 7,01 a 14 são chamadas de substâncias base. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, pessoal. O que significa pH? O que significa pOH? Essa sigla, pessoal, pH, ela significa potencial hidrogeônico, pessoal. O que é esse potencial hidrogeônico? Vocês lembram agora há pouco aqui na lousa, que eu mostrei para vocês aquele H3O, que é aquela água ácida? É isso mesmo, pessoal. Potencial hidrogeônico é quando eu tenho uma grande quantidade de H3+, dissolvido ali na minha água, ok? Isso é uma evidência que a minha água, naquele caso, ela está com pH abaixo de 7, devido ao aumento de concentração de hidrônios naquela água. Tudo bem, pessoal? Pessoal, o que acontece? Quanto maior a concentração de H+, ou H3+, que é a mesma coisa, H+, e H3O+, é a mesma coisa, pessoal. Então, quanto maior essa concentração, mais ácida é a minha água, e conforme maior a minha concentração de hidroxila, ou seja, de OH-, mais alcalina, ou seja, mais base é a minha água. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, novo conceito. pH abaixo de 7 é substâncias ácidas. pH acima de 7, substâncias bases ou alcalinas, tudo bem? E pH 7 são substâncias neutras, tudo bem? Pessoal, falando de substâncias alcalinas, ela já ao contrário das substâncias ácidas, que é o quê? Conforme a maior quantidade de H+, dissolvida em água, a minha substância é mais ácida. Já a substância base é o quê? Conforme a maior quantidade de OH dissolvida em minha substância, em minha água, a minha substância, ela tende a ser mais base, ou seja, mais alcalina. Tudo bem, pessoal? E por isso que existe aquela escala de pH, conforme apresento para vocês nesse slide. Se vocês observarem, essa escala de pH está da seguinte forma: de 0 a 14, sendo que de 0 a 6 é considerado ácido, 7 é neutro, e de 8 a 14 é base. É uma escala simples, tudo bem, pessoal? E do lado direito, tem exemplos de alguns produtos que se encaixam nessas faixas de pH. Como, por exemplo, o limão. O limão, pessoal, se vocês observarem, pH igual a 2. Ou seja, esse limão está dizendo que esse limão ele é ácido, pessoal. Um outro exemplo, eu tenho aqui em cima o sódio. O sódio, ele está com pH 9,5.
Ou seja, esse sódio ele é alcalino, pessoal. Esse sódio está representando o cloreto de sódio, tá? Que é o sal de cozinha. Então, o sal de cozinha, ele tem um pH alcalino. E o limão, que usamos para fazer limonada ou suco, ele tem um pH baixo, que é o pH ácido. Pessoal, quando se fala de pH neutro, podemos ter em mente o quê? Uma substância que está presente no nosso dia a dia, que é a água. A água, pessoal, tem um pH neutro. Por quê? Se caso a gente viesse consumir água com pH ácido, ia estragar nossos dentes. Um exemplo. Se caso a gente viesse consumir água com pH alto, ia acontecer o mesmo efeito, ocasionando o quê? A tirada do esmalte dos nossos dentes, ok? Por isso, quando se tem um tratamento de água, o pessoal lá que está fazendo esse tratamento, ele procura o máximo possível deixar essa água no estado neutro, ok? Para evitar danos à nossa saúde, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Pessoal, então, só fazendo um resumão aqui com vocês, ok? pH, potencial hidrogeônico, ok? Quem é o potencial hidrogeônico? pH, beleza? Então, vocês limpam pH, potencial hidrogeônico. O que o pH ele é? Ácidos, ok? São compostos ácidos que em meio aquoso liberam quem? Aquela hidroxila. Quem é a hidroxila? Conhecida como H+, ok? Ou H3O. Beleza, pessoal? Então vamos fechar aí. pH, potencial hidrogeônico, liberam hidroxilas. Beleza? Base. Quem é a base? POH. O que significa POH? Potencial hidróxido geônico, tudo bem? pH, potencial hidrogeônico, pH, hidróxido geônico, ok? O que acontece lá no pH? Substâncias bases que liberam em meio aquoso, hidroxila, beleza, pessoal? O que é hidroxila? Lembra lá na lousa o H-, que foi liberado na água quando reagiu o cloreto, o hidróxido de sódio com água não liberou H-, igual eu mostrei lá na reaçãozinha química na lousa? Então, é quando eu tenho um aumento de concentração de OH- em água. Então, a minha substância ela tende a ficar com pH base ou alcalino, tudo bem? Pessoal, retornando a alguns conceitos, se vocês lembrarem daquela aula de partículas fundamentais, o que aconteceu naquela aula de partículas fundamentais? Vocês aprenderam sobre cátions e ânions, não é verdade? Então, pessoal, quando se fala de pH, ou seja, aquele Hzinho mais, ele é um cátion, ok? O que significa aquele mais? Significa, pessoal, que o meu elemento químico está perdendo elétrons, não é verdade? E já quando pensamos em POH, aquele sinalzinho de menos da hidroxila, significa o quê, pessoal? Que aquele OH- está recebendo elétrons. Isso define também o caráter base de uma substância, isso define o caráter ácido de uma substância. Tudo bem, pessoal? Então é só vocês linkarem as aulas aí, ok? Para quem está perdido com sinalzinho de mais, para quem está perdido com sinalzinho de menos, olha lá na sala, no Google Classroom de vocês, volta algumas aulas que eu explico esses conceitos aí, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Pessoal, como vocês já conhecem os conceitos de pH, conhecem os conceitos de pOH, nem tudo é apenas conceitos, mas sim o pH e o pOH, ele envolve o quê? Cálculos, ok? E como se calcula um pH, como se calcula um pOH? Pessoal, toda vez que pedirem para vocês calcularem um pH, é bem simples. Vocês podem utilizar uma calculadora, tá? De preferência uma calculadora científica igual a essa. Se caso vocês não tiverem uma calculadora científica, a do celular ou até mesmo a calculadora convencional, ela ajuda aí vocês a calcular. Vamos calcular um pH. Sempre, pessoal, quando calcular o pH, vocês vão iniciar com o sinalzinho de menos, ok? Menos log, ok? Da concentração ácida do meu elemento. Por isso que é menos log de H+. pOH, a mesma coisa, menos log da concentração base do meu elemento.
Tudo bem, pessoal? Como assim vocês devem estar pensando? Segura aí, pessoal, vocês vão entender como funciona essa parte aí, de concentração do ácido e concentração do base. A princípio, é necessário que vocês apenas conheçam isso. pH é igual a menos log da concentração ácida, pOH é igual a menos log da concentração base. Ok, pessoal? Então, vamos gravar isso daí. Pessoal, pH mais pOH é igual a 14. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu tenho uma substância que o pH dela é 2, então automaticamente o pOH dela vai ser 12. Por quê? Eu tenho que atender aquela escala de 0 a 14, ok? Se eu tenho uma substância que o pH dela é 5, então o pOH dessa substância vai ser 9. E assim por diante, pessoal. Se eu tenho uma substância com pOH 12, então o pH dela é 2. Entendeu, pessoal? Então são cálculos que são inversamente, tudo bem, pessoal? Vamos lá, pessoal. Continuando o cálculo de pH. Essas regras são fixas. Também é possível calcular o pH, pessoal, através da concentração ácida e da concentração base. Da concentração ácida, o cálculo de pH funciona da seguinte forma. 10 elevado a menos o pH, ok? Que o exercício vai dar. Para calcular o pOH através da concentração da base, pessoal, é simples também, é a mesma coisa, 10 elevado a menos pOH. E concentração ácida mais concentração base é igual a 14. Sempre vai ser 14. Por que 14? Porque são inversamente os valores, tudo bem? Se eu tenho pH 1, então o meu pOH é 13. Se eu tenho pH 4, o meu pOH é 10. Se eu tenho uma substância que o pOH é 11, então meu pH é 3. Entenderam, pessoal? É dessa forma que funciona. Pessoal, agora vamos entender aquele sinalzinho de H+ lá. Eu trouxe um cálculo, um exemplo, da seguinte forma. Determinada solução apresenta... Aqui, pessoal, se vocês observarem, eu tenho quem aqui? O H+. Esse H+ se chama concentração. Pessoal, qualquer coisa na química que tiver entre chaves, ok? Quem é chaves aqui? Vou passar aqui meu mouse para vocês poderem ver, pessoal. Aqui, ó. Chaves são isso daqui, ó. Esses elementos, esses símbolos aqui são chaves. Qualquer elemento, qualquer número que estiver dentro dessa chave está indicando uma concentração. Tudo bem, pessoal? E ele diz o quê? Que a concentração da minha substância é 10 elevado a menos 8 mol. Lembrando, pessoal, mol é uma unidade do quê? De concentração de uma substância. Vocês lembram? Então, pessoal, 10 elevado a menos 8 mol. E ele pediu para determinar o pH dessa substância e indicar se ela é base, se ela é ácida, se ela é neutra. E como fazemos o cálculo, pessoal? É só vocês voltar no slide, tá? Que esses cálculos desse slide, ele é padrão para qualquer cálculo de pH, tudo bem? Dependendo do exercício. Vocês usam menos log, dependendo do exercício é 10 elevado ao pH ou pOH. Beleza, pessoal? Então é questão de vocês ir treinando aí. Pessoal, beleza, minha concentração é 10 elevado a menos 8, ok? Então o exercício, pessoal, já deu a concentração. Como o exercício já deu a concentração, pessoal, então o cálculo que eu vou usar, ele é simples. É só vocês observarem na forma. Exercício deu a concentração, o cálculo que eu uso é menos log. Menos log de quem? Dessa concentração, pessoal. E como eu vou fazer? pH, ok, é igual a menos log de 10 elevado a menos 8, pessoal. Pessoal, menos log de 10 elevado a menos 8 é 8, pessoal. Beleza, pessoal? Então é regrinha matemática aí. Menos log de 10 a menos 8 é 8. Então vocês devem estar perguntando por que menos 8 torna-se positivo 8. Pessoal, porque estamos trabalhando com módulos, pessoal, regra matemática, beleza? Então o pH é 8. Se o pH é 8, pessoal, dessa substância, vocês vão encaixar ela lá na escala do pH. Lembra? De 0 a 6,99 é considerado ácido, 7 é base, de 7,1 a 14 é considerado base, pessoal. 7 é neutro, desculpa. Então, vamos lá.
De 0 a 6,99 é ácido, 7 é neutro, de 7,1 a 14, pessoal, é base. Ok, pessoal? Então, como esse exercício calculamos e percebemos que o pH dessa solução é 8, pessoal, então essa solução ela está onde? No caráter base ou caráter alcalino. Tudo bem, pessoal? Então, você vendo isso através dos cálculos e linkando tudo que eu já informei, vocês vão entender o quê? Que essa escala de pH, ela ajuda vocês, alunos, a identificarem quando uma substância é ácida, quando uma substância é neutra, ou quando uma substância é base ou alcalina. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Pessoal, um outro exercício aqui envolvendo potencial hidrogênico, ok? Dada a substância, no qual a concentração dela é 10 elevado a menos 2, ok? Calcule se é ácido, base ou neutro. Pessoal, 10 elevado a menos 2, ok? Se vocês pegarem na calculadora de vocês, igual eu ensinei, menos, ok? Sinalzinho de menos, log, aperta o log, ok? 10, potência menos 2, ok? E apertarem igual, vocês vão entenderem que o pH dessa solução vai ser 2, conforme a prática desse exercício aqui, conforme a resolução que eu deixei. Então, pessoal, pH 2, ele é ácido, base ou neutro, ok? Só vocês lembrarem lá da escala de pH. De 0 a 6,99 é ácido, 7 é neutro, de 7,01 já tende a ser quem? Uma solução mais base. Então, pessoal, pH 2, ele é ácido, então o pH dessa solução é 2, ok? Então, se caso, vou jogar um exemplo aqui, ó, pessoal. Se caso o pH dessa solução fosse 5, dou um exercício para vocês descobriram que o pH dessa solução é 5. Ela é base, ela é ácida ou ela é neutra? pH 5. Se vocês olharem a escala de pH, vão identificar o quê? pH 5 é ácido. Dei o cálculo deu o exercício. Resultado, pH 7. É neutro. Passei outro exercício, pessoal. pH 8, base. pH 9, base. 10, base, assim por diante. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, então, os cálculos aí de pOH e pH. Pessoal, analisando alguns pHs, quando se fala de pHs, eu gosto de trazer para a aula exemplos do dia a dia. Quando se fala de pH, eu gosto de trazer para o exemplo do dia a dia. Desses exemplos do dia a dia, pessoal, falando de pH, nada mais, nada menos do que comparar os valores do pH com o que aprendemos, linkando ele às frutas, pessoal. Ou seja, alimentos consumimos, beleza? Por quê, pessoal? Todos os alimentos consumimos, independente, ele tem um pH. Ele pode ser ácido, ele pode ser base, todos os alimentos têm um pH. Inclusive, pessoal, o nosso próprio sangue, ele também tem um pH, ok? Então, independente. A nossa pele tem um pH, nosso cabelo tem um pH, o pelo tem um pH, os alimentos têm um pH, independente. Tudo tem um pH, pessoal. Como exemplo aqui, a uva que consumimos, ela tem um pH de 2,90. 2,90 indica o quê? Que essa uva ela é ácida, ok? O abacaxi, pessoal, que compramos e também consumimos, ele também tem um pH ácido, que é 4. Porém, pessoal, se vocês olharem só a parte do pH, esquecerem a parte do pOH, vamos entender o quê? Que essas substâncias, elas têm um pH baixo, ok? E pH baixo indica o quê? Alta concentração de quem? De hidroxila dissolvida em água. Beleza, pessoal? Se caso olharmos para o lado ao contrário, exemplos, a uva tem um pH de 2,90, já o pH dela é 11,10. Ok? Por que 11,10? Porque eu preciso completar aquela escala lá de 0 a 14. Ok, pessoal? Então, entre aquele cálculo lá de pH mais pOH é igual a 14. Ok? Então, é bem simples mesmo, pessoal. Essa aulinha de pH e pOH. Pessoal, qualquer dúvida referente a esse conteúdo, entre em contato comigo lá no
WhatsApp, no CMSP, no próprio Google Classroom. Qualquer dúvida vocês tiverem, fazemos outros vídeos, tento esclarecer para vocês por WhatsApp. Vou deixar alguns exercícios, pessoal, para vocês fazerem, tá? Espero que vocês tenham compreendido essa parte dessa aula química, tudo bem? Pessoal, fora os cálculos de pH, é possível também identificar o pH de uma solução de outras formas, como numa prática de laboratório, usando indicadores. Indicadores, pessoal, faz mudar a cor da solução, tudo bem? Para azul, rosa, pode deixar transparente, dependendo do indicador. Só para vocês entenderem que existem outras formas de identificar o pH, além dos cálculos, usando indicadores em práticas de laboratório. Pessoal, então, desde já agradeço a atenção de vocês, tudo bem? Novamente, qualquer dúvida é só entrar em contato, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Desde já agradeço a atenção de vocês. Desejo a todos vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo essa aula, ok? Quando voltarem lá presencial, pessoal, aqui no colégio, continuo as explicações a partir do pH, por isso que é importante vocês assistirem essa aula, a partir do pH, tá? Esclareço dúvida de vocês também, para poder seguir a nossa vida em frente aí, tudo bem, pessoal? Desde já agradeço, tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula.